Evangelho segundo João, capítulo 8. Nos diz assim o texto sagrado: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Não sei quantos têm conhecimento de que esta passagem em que uma mulher apanhada em flagrante adultério é levada até o Senhor Jesus e lançada perante Ele, para que o Senhor a condenasse, é uma passagem que muitos teólogos dizem não fazer parte do texto original do Evangelho segundo João. Dizem isso com base em manuscritos chamados do texto crítico. São manuscritos que datam do início do século IV, porém que são manuscritos duvidosos, embora muito antigos, e justamente pelo fato de serem muito antigos e terem sido preservados até o século XX, quando foram, na verdade, século XX não, século XVIII, XIX, quando foram encontrados, justamente por isso são textos, manuscritos duvidosos. Porque quando o manuscrito realmente era considerado de boa procedência, ele era tão manuseado, ele era tão lido que ele se desgastava com o tempo e por isso tinha que ser copiado, e aquele bom texto também tinha que ser novamente copiado, porque se gastaria de tanto que era manuseado. E esses textos mais antigos, que não trazem esta passagem, muito provavelmente esta passagem deles foi retirada. Assim como desses manuscritos também não constam determinados trechos dos evangelhos e também das epístolas e até do livro de Atos e do Apocalipse. Ou não constam, ou são modificados, dando a entender que eram textos que causavam incômodo a certos leitores. E que incômodo poderia causar esse texto aqui? Alguns. Um deles, a ideia de que o Senhor era complacente com pecados carnais, pecados de adultério, ou coisa semelhante. Então muitos poderiam ficar incomodados com esse texto
imaginando que certos leitores poderiam interpretar errado, acreditando que esse texto trazia consigo uma certa complacência do Senhor para com pecados carnais, especialmente para com o pecado do adultério. Outros, porém, poderiam erradamente interpretar que Jesus não seria Deus, uma vez que o Senhor disse nesse texto: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E o próprio Senhor Jesus não atirou pedra contra ela. Então alguns erradamente concluem que Jesus então talvez tivesse algum pecado, porque senão ele poderia ter atirado pedra contra ela. Mas não se trata disso, amados. A missão do Senhor Jesus não foi condenar os pecadores. A missão de Cristo vindo a esse mundo, enviado pelo Pai, foi a de nos salvar. Condenados, amados, todos nós já nos encontrávamos. O próprio Senhor Jesus disse: não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. O que não significa que o Senhor esteja com isto fazendo apologia ao pecado, dizendo que nós temos que permanecer no pecado. Se por um lado o Senhor Jesus declara a esta mulher: eu também não te condeno, não podemos nos esquecer que logo a seguir, o nosso amado Senhor Jesus diz algo que para muitos hoje é uma dura palavra: vá e não peques mais. Seria possível alguém não pecar mais, amados? Seria possível? Será que podemos viver sem pecar? Eu sei que hoje em dia muitos dizem que é impossível. Porém, eu digo para vocês que se dissermos isso, que é impossível vivermos longe do pecado, estaríamos chamando o próprio Senhor Jesus de mentiroso. Eu sei que muitos mencionarão a primeira epístola de João, e por isso eu quero logo sanar essa dúvida. Abra comigo 1 João, aliás, a 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, por favor, a partir do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aqui é que nós temos uma questão importantíssima, porque muitos não avançam até o início do capítulo 2 e param no versículo 10 e gostam do versículo 10. Esse que é o problema. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É como se encontrássemos nesse versículo uma justificativa para que continuemos dia após dia pecando.
Porque se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. Eu não quero fazer Deus mentiroso. Então, de vez em quando, temos que pecar um pouquinho. Não, irmãos. Interpretação equivocada. Interpretação errada. Amados, é muito importante que leiamos toda a Escritura e não trechos. É importante que tenhamos um conhecimento completo de cada livro da Bíblia e de que não venhamos cair na armadilha de parar entre um capítulo e outro, ou pior ainda, nas subdivisões de títulos que colocam. Por exemplo, vocês viram que em João capítulo 8, eu não parei a leitura no versículo 11, mas eu tenho certeza que na sua Bíblia, entre o versículo 11 e 12, tem um subtítulo. Não tem? A menos que a sua Bíblia seja King James Fiel 1611, que me parece não tem nenhum subtítulo. E o ideal é que seja assim. Porque esses subtítulos nos fazem parar, às vezes, onde não deveríamos parar. Da mesma forma, o final de cada capítulo nos faz parar onde não deveríamos. Isto aqui era uma carta. Quem é que escreve uma carta colocando capítulos? Os capítulos e versículos servem para que nós venhamos encontrar referências bíblicas, mas não estão ali para parar a sua leitura. Então é maravilhoso quando nós, por exemplo, iniciamos uma meditação do nosso plano de leitura da Bíblia e não conseguimos parar. E o plano diz para nós lermos 1, 2, 3 capítulos por dia, mas nós avançamos 4, 5, 6 e às vezes vamos até o final do livro. Isso é maravilhoso, porque é o ideal é que seja assim. E entre o versículo 10 de 1 João e o versículo 1, nós não podemos colocar um freio, porque o versículo 1 é a explicação no capítulo 2 do que está escrito no final do capítulo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o nosso alvo é vivermos longe do pecado. Por quê, pastor? Pecar é tão gostoso. Porque o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte, nos ensina a palavra de Deus claramente. E não somente em Romanos 6, 23, em toda a Bíblia, desde o início, desde o Gênesis até Apocalipse, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Jesus Cristo teve que vir ao mundo, morrer por você, para que você não seja condenado. Ele não veio condenar você, ele veio salvar você. Por isso ele não condenou aquela mulher adúltera. Ele não a condenou, porque ele não veio condenar a humanidade. Aquela mulher já estava condenada. Se ela morresse, ainda que de velhice, não por ser apedrejada, sua alma iria ao inferno. Mais importante do que ser salva de um apedrejamento foi a salvação da alma daquela mulher. E por isso o Senhor disse a ela: não peques mais, porque o salário do pecado é a morte. E quando compreendemos o alto preço que os nossos pecados custaram, o nosso Deus, o nosso Pai, que tem um plano maravilhoso para a humanidade, mas a humanidade virou as costas para Deus. Mesmo assim, o Senhor, por nos amar, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, há um risco de perecermos. Escute com muita atenção. Você não entregou a sua vida a Jesus para continuar tendo pecados de estimação. Do contrário, você é inimigo de Deus. Ainda que religiosamente esteja aqui todo domingo, toda quarta-feira.
Ainda que siga o plano de leitura da Bíblia, ainda que tenha 1, 2, 3, 4, 5 horas de oração por dia, se o seu coração se endurece, você decide não se arrepender, decide não ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, ignorar os alertas dos seus pastores, que lhes pregam a palavra de Deus, não há esperança para você de salvação. Você foi chamado para não pecar mais. Nós somos chamados para não pecar. Nós somos chamados para brilharmos a glória de Deus em nós. Que a glória de Deus brilhe em nós. E talvez você diga, pastor, como não pecar? Como não pecar? Voltemos para João, capítulo 8. João, capítulo 8. A partir do versículo 12. E é por isso que eu tenho certeza que esse texto está exatamente onde ele deveria estar. Ele não foi um acréscimo. Pelo contrário, os manuscritos que não o trazem aqui retiraram dos manuscritos, e certamente essa foi uma das razões porque os manuscritos do chamado texto crítico foram encontrados em Genisás, em lixeiras daquela época, lixeiras especiais para textos sagrados que tinham algum erro, algum problema. Não por acaso. Então, e por isso foram preservados até o século XVIII, XIX. Ninguém os queria. Textos que estavam omitindo grandes verdades. Vejam o que diz o versículo 12. O versículo 12, não esqueçam, é a continuação do 11. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é possível não pecar? Sim. Quem me segue não andará em trevas, não andará pecando, mas terá a luz da vida, a própria presença do Pai em nós, a presença de Deus viva em nós, agindo em nós. Quem me segue? Mas essa é a questão, amados. Quem me segue? Não sei quantos ouviram o que foi pregado aqui na quarta-feira, mas eu preguei exatamente sobre isso. Será que nós compreendemos o que significa seguir Jesus? Quem me segue? O Senhor Jesus disse em Marcos 8:34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa tomar a cruz? Cruz não era enfeite. Cruz era um local de morte. Tomar a cruz significa estar disposto a morrer pelo Senhor, a morrer por Ele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Seguir Jesus é negar a si mesmo, é entender o seguinte: eu estava morto em meus delitos e pecados, eu não tenho como salvar a mim mesmo. Se eu não negar a mim mesmo, se eu continuar seguindo as minhas vontades, o meu querer, se eu quiser ter sempre a última palavra, há um sério problema comigo. Se eu não diminuir para que Cristo cresça, se eu não morrer para mim mesmo, para que Ele prevaleça, estou perdido. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue? É impossível seguir Jesus e não negar a si mesmo.
Como o próprio Senhor Jesus disse, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Estamos compreendendo isso, irmãos? Há uma multidão, eu diria que milhões de pessoas que pensam que são salvas, mas estão perdidas. Elas pensam que são salvas porque um dia levantaram a mão e disseram: eu aceito Jesus, mas continuam no controle da própria vida. Não negam a si mesmas, não se arrependem de seus pecados, não se humilham perante o Senhor, mas acham que são salvas, porque participam de uma denominação cristã. Assistem cultos, assistem, muitos não participam. Muitos na hora da oração assistem a oração. Na hora do louvor assistem o louvor. Assistem. Culto não é para ser assistido, irmãos. Nós estamos aqui para participar dele, adorando o Senhor. E o modo como você ouve a palavra de Deus revela se você está assistindo ou participando do culto. Se o teu coração está quebrantado e o que está sendo pregado você quer viver, então você está cultuando o Senhor. Mas se você está com o coração fechado, endurecido, e tudo quanto é pregado, você logo, depois que termina o culto, se esquece. Você veio apenas assistir um culto e o esquece com a mesma facilidade que se esquece de um filme que assistiu na televisão há algum tempo atrás. Às vezes, lembra mais do filme, mas não lembra da pregação. Por quê? Porque aquela pregação não foi recebida no seu coração. Quem me segue não andará em trevas. Para que possamos seguir o Senhor, temos que negar a nós mesmos. E amados, esses fariseus e escribas, que no versículo 3, trazem a Jesus uma mulher apanhada em adultério, certamente não negavam a si mesmos, antes pelo contrário. Eles queriam condenar o próximo, condenar o seu semelhante, condenar aquela mulher. Creio que certamente todos eram homens, machistas. Por quê? Onde está o homem que adulterou com aquela mulher? Por que ele também não foi levado até o Senhor? Se a lei dizia que tanto o homem quanto a mulher tinham que ser julgados, condenados, por que levaram só a mulher? Então, já começa aqui o erro. Mas quando nós apontamos o erro do próximo, nós nos sentimos bem, não é? Porque a nossa carne, ela se sente superior quando nós diminuímos alguém. Pense nisso. E apesar de muitos não fazerem o que esses fariseus e escribas fizeram literalmente, de arrastar alguém em pecado e jogar perante os outros, podemos fazer isso indiretamente, quando estamos expondo o pecado dos nossos irmãos, e falando a respeito deles, às escondidas. Então aquele irmão, cujo pecado secreto foi descoberto por alguém que prestou o desserviço ao reino de Deus, falando desse pecado com outros irmãos. Aquele irmão, quando chega perante a congregação, é tratado com frieza, é tratado com indiferença, é tratado de um modo diferente, e ele percebe alguma coisa aconteceu. E o que foi que aconteceu? Os irmãos estão com pedras nas mãos. Pedras nas mãos. O que é que o Senhor nos ensinou, amados?
a perdoar, a orar. Se houver alguém apanhado em pecado, não é para você trazê-lo em público, não é para falar do pecado do teu próximo em público, é para que você procure pessoalmente esse irmão e converse com ele. Esse ensinamento está em Mateus 18:15. Pessoalmente, não é publicamente. E quando nós falamos do pecado alheio por trás, sem nenhum tipo de necessidade disso, porque uma coisa, amados, é, por exemplo, um pastor falar com outro pastor a respeito de algum irmão que está num delito, para que possamos ajudar esse irmão. E outra coisa muito diferente é quando é contado entre os irmãos, sem nenhum propósito que vá ajudar essa pessoa, porque nenhum de vocês vai procurá-lo em gabinete como nós fazemos para curar essa alma, porque o propósito é a cura e não a condenação, amados, e não a condenação. Vejam que interessante, enquanto Jesus não ficou a sós com ela, não houve diálogo entre Jesus e aquela mulher. Não é interessante isso? Não é interessante? E como é comum que os irmãos venham me perguntar a respeito, por exemplo, de situações conjugais de outros irmãos. E eu costumo dizer, cada caso é um caso que tem que ser tratado diretamente com a pessoa. Cuide da sua vida, cuide da sua salvação. Faça o bem ao próximo, ore. Está te incomodando? Ore, ore. Procure essa pessoa, ore com ela. Não peguem pedras. A palavra é tão clara nesse sentido, amados. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se alguém fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a teu irmão? Quem és? Quem é você para julgar teu irmão? Quem sou eu para julgar o meu irmão? Então não fale mal do seu irmão. Amados, houve uma retaliação maligna depois de que há 2 semanas atrás, 3 congregações ao mesmo tempo se formaram em São Paulo, pelo projeto Quero Congregar. Eu sabia que o inimigo não ficaria de braços cruzados, claro que não. E irmãos, é impressionante, de quase todas as congregações que se formaram pelo projeto Quero Congregar, eu recebi mensagens de irmãos, geralmente aqueles que estão responsáveis pela congregação, para me falar a respeito de desavenças entre irmãos. O inimigo colocando um contra o outro, frieza entre os irmãos, irmão falando mal de irmão, destratando irmão. E por trás disso, quem está? Quem está semeando contendas entre irmãos, amados? Quem é que quer nos dividir, para que seja mais fácil ele nos conquistar? Precisamos entender, amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Lembrem-se disso, a nossa luta é espiritual. Quando você se coloca contra um irmão, você está pecando,
porque você está caindo no ardil de Satanás. É isso que ele quer nos dividir. E isso, amados, vale para todos nós. E o cristianismo, a vida cristã, começa dentro de casa. Dentro de casa. Marido contra esposa, esposa contra marido, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Quem é que está por trás disso? Satanás. Ele quer nos dividir, para nos enfraquecer, para nos tirar o foco, amados, para nos tirar da luz. Voltemos para 1 João, por favor, primeira epístola, mas mantenha o seu dedo em João 8 ainda. Lá perto de Apocalipse, primeira epístola de João. Voltemos para lá, por favor. Capítulo 1. Novamente o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Preste atenção, o que diz o versículo 6? Se dissermos que temos comunhão com quem? Com ele, com Deus. Então, escute, vejam que interessante. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com ele. É isso que está escrito? Não. Temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Ou seja, ter comunhão com Deus é impossível se não tivermos comunhão com o nosso irmão. Mas se tivermos comunhão com o nosso irmão, o que acontece? O versículo 7 prossegue: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos querem ser lavados dos pecados? Quantos? Então pergunte a si mesmo: há alguém a quem eu tenha que perdoar? Há alguém a quem eu tenha que pedir perdão? Eu estou abrindo a minha boca para falar por trás de algum irmão? A palavra é clara: não faleis mal uns dos outros. A palavra é direta. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Cuidado com a sua língua, ela pode levar você ao inferno. Aquele de quem você está falando mal, talvez tenha mais comunhão com Deus do que você. Porque o pecado dele talvez seja carnal, mas o teu é pior, o teu é espiritual. O pecado espiritual, não sei quantos sabem disso, é pior do que o carnal. Porque o carnal todos veem, e o espiritual carrega consigo a hipocrisia, e Deus detesta a hipocrisia, detesta os hipócritas. Foi a raça que o Senhor mais teve ojeriza, problemas, hipocrisia. O Senhor não suporta a hipocrisia. E os escribas e fariseus estavam sendo hipócritas, porque eles tinham pecados e queriam condenar aquela mulher, apanhada sim em pecado, mas eles também tinham, mas não eram pecados que podiam ser pegos em flagrante, eram pecados secretos, pecados de cobiça, pecados de ganância, pecados de inveja, pecados de ódio, de desejo de vingança, de maquinações más. Estes são os piores pecados, irmãos. Estes são os piores pecados, amados. É interessante, queridos, que eu tenho notado isso. Nesses últimos dias, na reta final da igreja, o inimigo tem tentado nos dividir. Tem tentado colocar dentro de uma mesma congregação irmão contra irmão. Essa palavra vai também para todas as congregações do projeto Quero Congregar, todas as congregações. Quando essa mensagem for para a internet, eu vou pedir
que todos a ouçam e entendam que quem está semeando contenda entre irmãos é Satanás. Por isso que em Provérbios, no capítulo 6, está escrito que há 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina. E qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos é abominável a Deus. Então arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se. Não por acaso, irmãos, Deus permitiu que os apóstolos e os primeiros cristãos, devido a tão grande perseguição que eles estavam sofrendo por conta do Evangelho, não por acaso o Senhor permitiu que eles pensassem que Jesus viria na geração deles. O Senhor permitiu isso, porque naquele tempo estava sendo redigida a Sagrada Escritura na Nova Aliança. Então existem textos que eles escreveram a respeito do tempo do fim, que são para nós, que o Senhor permitiu serem preservados para os nossos dias. E em Tiago, capítulo 5, no versículo 8, está escrito: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E está próxima mesmo. E não por acaso, no versículo seguinte ele diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meu Deus, vocês entendem o que Satanás está tentando fazer? O juiz está à porta. Em muito breve, irmãos, mais perto do que você pode imaginar, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que nele cremos verdadeiramente, tendo o Espírito Santo, seremos num piscar de olhos transformados, e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, que terá dado ordem aos seus santos anjos para nos buscarem ao seu encontro. Muito perto está de acontecer. Mas pense comigo, se o Senhor Jesus disse que aqueles que não perdoarem não serão perdoados pelo Pai, será que tais pessoas subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares? Será que alguém que guarda mágoa, ressentimento, será arrebatado? Não. Permanecerá aqui para sofrer a ira de Deus. Permanecerá aqui. Não confunda a ira com tribulação. Os primeiros apóstolos, os apóstolos e os primeiros cristãos sofreram muita tribulação. E a palavra diz que nos últimos dias seremos odiados de todas as nações. Todas. Por isso essa tribulação final é chamada de grande tribulação. Porque não haverá um lugar na terra onde não seremos perseguidos. Mas uma coisa é ser perseguido por homens e ter o privilégio de dar a vida por Cristo, de morrer como mártir de Cristo para a glória de Deus. E outra coisa é ser inimigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus. E a palavra é muito clara ao dizer: aquele que se constitui, aquele que se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Nós fomos chamados para deixar esse mundo, não para nos conformarmos com ele, não para ficarmos assistindo às coisas que o mundo prepara para nos distrair e nos influenciar. Como são tolos aqueles que pensam que os filmes e novelas e desenhos colocados em TV, cinema, internet, são feitos apenas para dar dinheiro a quem os fez. Como são tolos. Há por trás disso
um plano diabólico, maligno, para perverter o seu coração, para fazer você se acostumar com o pecado, enxergá-lo como algo normal, natural. E note que todos os filmes, a maioria deles, com exceção de filmes de terror, tem um final feliz, sem Deus. Ninguém orou, ninguém leu Bíblia, ninguém foi a culto nenhum, mas o final do filme é maravilhoso, sem Deus. E você está lá assistindo essas coisas. E quando aparece um cristão no filme, na novela, ou mesmo em um desenho como nos Simpsons, é para ser ridicularizado, zombado. E quantos são aqueles que estão lá dando risada disso? E pensam que são salvos. Não, você não é salvo. Você que consome o mundo é inimigo de Deus. Estamos no tempo final da igreja, a era de Laodiceia, da igreja misturada com o mundo. E por isso o Senhor diz a respeito dessa igreja: vomitar-te-ei da minha boca. E como está perto disso acontecer? Por isso, para essa mesma igreja, o Senhor diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Na versão que traduz fielmente o grego é: entrarei até ele, não entrarei até sua casa, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ele 3 vezes. Salvação individual. Eu não posso salvar minha esposa não pode me salvar, não posso salvar os meus filhos. O máximo que eu posso fazer é orientá-los do caminho que devem andar. Agora, se quiserem o caminho largo do pecado, o que posso eu fazer? Além de orar por eles, a minha parte eu já fiz. Tenho minha consciência tranquila. Os ensinei a dizer não ao pecado e a amar Jesus. Mas não querem amar Jesus. O que eu posso fazer? Não estou falando sobre os meus filhos. Eu creio que eles amam Jesus. Mas temos que fazer a nossa parte. Agora, a salvação é individual. É individual. Será que estamos compreendendo isso, amados? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o problema é que muitos não estão seguindo o Senhor, porque não estão sequer negando a si mesmos. Então eu quero repetir Tiago 5, 8, 9. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Isso Tiago escreveu acreditando que o Senhor viria na geração dele, mas o Senhor permitiu que ele acreditasse assim, porque o que ele escreveu é para a nossa geração. É para a nossa geração. E existem muitos outros textos assim na palavra, escritos diretamente para a geração do fim, para a nossa geração, para a geração que nasceu após a segunda metade do século 20. Após a figueira brotar, após Israel voltar a ser uma nação. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Como posso eu deixar de falar disso, irmãos? Se eu não falar isso, serei julgado pelo Senhor. É muito importante que nós tenhamos uma leitura completa da palavra. A prova que eu tenho de que o texto da mulher apanhada em flagrante adultério não é um acréscimo é que desde o versículo 12 até o final praticamente desse capítulo, ou até quase o final, o que nós encontramos é a palavra de Deus nos ensinando na pessoa de Cristo mesmo,
Como não pecarmos? Em primeiro lugar, quem me segue, que foi em versículo 12. Quem me segue, e não se esqueça, para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo. Então, se um dia você levantou a mão e disse, eu aceito Jesus, mesmo tendo sido batizado nas águas, mas você não tem negado a si mesmo, você quer continuar desobedecendo o mandamento de perdoar, de pedir perdão, de abençoar os que te amaldiçoam, de fazer o bem aos que te fazem o mal, de orar pelos que te perseguem, de se santificar, arrependendo-se de seus pecados para os abandonar. Se você aceitou Jesus, mas permanece dessa forma, você nunca negou a si mesmo, então você nunca seguiu a Cristo. Nunca. Você não está no caminho estreito que conduz à vida. Não. No versículo de número 19, o Senhor nos dá mais um ensinamento importantíssimo. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus? Meus amados, é interessante isso. Todos nós queremos salvação. E salvação é estar com Deus para toda a eternidade. Todos nós queremos. Todos nós, senão não estaríamos aqui. Ou será que alguém vem aqui só para ver os amigos? Talvez, né? Não sei. Mas todos dizemos que queremos salvação e por isso estamos congregando. Mas se queremos estar com Deus para sempre, por que não nos interessamos em conhecê-lo agora? Agora. Porque, amados, a maravilha do Evangelho é Cristo em nós. Em nós. A esperança da glória. Eu não preciso esperar a minha carne morrer e ser sepultada para que a minha alma esteja salva no paraíso e eu desfrute de Cristo, porque eu posso desfrutá-lo agora. Eu tenho que ter um relacionamento com Ele hoje, agora, todo o tempo. Isto é ser cristão, ter um relacionamento com Cristo. Por isso, quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos e permitiu ser tocado e até comeu com eles, para mostrar que Ele quer ter comunhão conosco, que Ele está vivo. Por isso suas últimas palavras, ascendendo aos céus, foram: estarei convosco, ou melhor, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele não nos abandonou. Glória a Deus! Glórias a Ti, Senhor! Santo, Santo, Santo! Louvado e engrandecido seja o Senhor! Glória a Deus! Ele não nos abandonou. Não nos abandonou. Por isso, a segunda epístola de Pedro, ela termina dizendo: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Como no dia da eternidade. Esse dia está chegando. Isso não é maravilhoso? Eu não sei quanto a você, mas não há nada que me envolve mais do que saber que vivemos na última geração, do que saber que o Senhor está à porta. Aleluia! E Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz, muitos não estão ouvindo, mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até Ele, e com Ele cearei, e Ele comigo. Ele quer comunhão conosco. Comunhão, vida íntima conosco. Agora vejam que interessante, em 2 Pedro 3,18, que é o último versículo da segunda epístola de Pedro,
Ele diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos só querem a graça. Muitos só querem a graça. Não sei quantos já ouviram falar da última heresia. É um movimento que me parece começou nos Estados Unidos, já está no Brasil com força total, chamado hipergraça. Então você já imagina o que é isso, né? Em poucas palavras, ensina que se você aceitar Jesus, você já está salvo, então você pode pecar à vontade, porque já está salvo. Se você disser que não precisa pecar, então é como se você estivesse enfraquecendo o poder que há no sangue de Jesus para te salvar. Uma heresia terrível, como tantas outras que têm surgido, especialmente pela internet. Terrível. A graça, ela nos leva à obediência. A graça é a oportunidade do arrependimento. Será que nós entendemos isso? Estávamos condenados. Nós não teríamos sem Cristo nenhuma possibilidade de nossa alma ser salva. Porque nossa alma é descendência de Adão, a carne, descendência de Adão. E que ninguém diga: se eu estivesse no lugar de Adão, eu não teria pecado. Você teria feito exatamente a mesma coisa que ele fez. Porque somos descendência dele pela carne. Estamos condenados. A humanidade virou as costas para Deus. Por isso o mundo está como está. Mas nós, quando nos arrependemos dos pecados, só podemos fazer isso porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz por nós. A palavra dizia: maldito o que for pendurado no madeiro. E eu pergunto a você, Jesus era maldito? Mas é claro que não. Muito pelo contrário. O Filho unigênito de Deus, que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, estava morrendo na cruz igualmente, sem ter cometido nenhum pecado. E foi por isso que, para que a palavra de Deus se cumprisse, maldito quem for pendurado no madeiro, foi que o Pai atendeu o apelo do Filho. E os pecados de todos aqueles que creem em Jesus foram lançados sobre ele na cruz. E pelo seu sangue derramado foi feita a expiação dos nossos pecados. E nele encontramos perdão. Mas o perdão é para quem? Para quem se arrepende, para quem confessa, para quem não quer mais pecar. Como posso eu continuar no pecado se eu entendo, se eu compreendi que Jesus deu a sua vida por causa dos meus pecados? Como posso eu neles continuar, amados? Mas há poder no sangue de Jesus para nos lavar de todo pecado e purificar de toda iniquidade. Há poder no seu Espírito para nos transformar numa nova criatura, na nova criação de Deus, que habitará em novos céus e nova terra. Nós estamos de passagem nesse mundo, não se apegue a ele. Por isso a palavra declara a nosso respeito: somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos porque estamos de passagem, e forasteiros porque não somos daqui. A nossa morada é celestial, irmãos. Aleluia. Então, para que não pequemos mais, temos que seguir a Cristo negando a nós mesmos. Temos que conhecê-lo como Senhor e Salvador. Porque o texto diz: antes que crescei na graça e conhecimento. A graça leva à obediência, mas entre a graça e a obediência está o conhecimento. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Crescei na graça e conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Vejam que interessante. Aqui é dito Senhor e Salvador, porque muitos
só querem aceitar Jesus como Salvador, mas não querem aceitá-lo como Senhor. E por isso foi que ele disse, isso está em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele só é Senhor de quem o obedece. E para que nós venhamos obedecê-lo, precisamos do Espírito Santo. E para que tenhamos o Espírito Santo, temos que negar a nós mesmos, nos arrependendo de nossos pecados, confessando ao Senhor, liberando perdão para quem tem que ser liberado, pedindo perdão a quem temos que pedir, e sendo dia após dia trabalhados pelo Espírito Santo, não pagando o mal com o mal, orando pelos que nos perseguem e não somente por aqueles que nós amamos, fazendo o bem aos que nos fazem o mal e não somente aos nossos amigos. Esse é o caminho. Parece difícil demais para você? Talvez pareça, porque você precisa regar a si mesmo e buscar ser uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Porque o próprio João, na sua primeira epístola, disse que os mandamentos do Senhor não são penosos, não. Mas para quem eles não são penosos? Para quem o ama, para quem ama o Senhor. Vinde a mim, disse o Senhor, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Será que estamos realmente indo a Cristo? Porque ir a Cristo, seguir a Cristo, significa querer aprender dele. Aprendei de mim, aprendei de mim. Eu quero aprender de Cristo. Como posso aprender de alguém que não conheço? Por isso o Senhor diz no versículo 19, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Conhecer Jesus é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é ter paz, é ter alegria, é ter vida. Não importa o que aconteça, você estará firme, não será abalado. E nós estamos às vésperas de acontecimentos terríveis. É urgente que você se converta, porque senão você não vai aguentar. Hoje, no grupo da congregação, no grupo de WhatsApp da congregação de Suzano, uma irmã colocou um vídeo de irmãos que têm um ministério de ficar vigiando uma ponte em certo lugar que eu não sei onde é, onde muitas pessoas se suicidam, e eles ficam de olho, e quando percebem que alguém vai se suicidar, eles vão lá correndo para falar de Jesus para aquela pessoa. Lindo isso. E quando aconteceu esse vídeo que eu assisti hoje de tarde, foi impressionante, porque quando eu terminei de assistir o vídeo, eu vi que tinha chegado uma mensagem de um número que eu não conhecia. E esse número é de uma mulher pedindo socorro, pedindo inclusive que tivesse o contato da minha esposa, e imediatamente eu passei o contato da minha esposa para ela, dizendo que tanto ela quanto o marido estavam pensando em suicídio. E ontem, uma irmã de São Paulo me mandou o contato da irmã dela, irmã de sangue, dizendo que a irmã dela tinha tentado o suicídio. E imediatamente eu mandei um áudio para a irmã dela, falando do amor de Deus, falando que o Senhor não a esqueceu. Nós é que nos afastamos dele, ele não se afastou de nós, nós é que nos afastamos de Deus. Amados, essa é uma realidade cada vez maior. Pessoas tentando dar cabo da própria vida, porque não conhecem Jesus. Talvez conheçam uma denominação cristã,
Talvez participem de cultos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, mas não têm um relacionamento real com Cristo. Não conhecem o seu amor, o seu perdão. Jesus não veio condenar você. Se você está nesse momento incomodado com esta mensagem, não tenha medo. Você está aqui para ser perdoado. Você está aqui para ser transformado. Você está aqui para ser liberto do pecado. Não há impossíveis para Deus. E por isso é que no versículo 24 o Senhor Jesus diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem é Jesus para você? Essa é a questão. Quem é Jesus para você? Um personagem histórico? Alguém que quando você lê os evangelhos é apenas para saber o que aconteceu com ele? Os detalhes da sua história? É apenas um personagem histórico? Ou é aquele que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo? Ou é aquele que mais do que isso, dividiu a história da sua vida? Nunca mais você foi o mesmo depois de conhecê-lo. Essa é a minha história. Nunca mais fui o mesmo. E nem quero ser. Se não crerdes que eu sou. Jesus não está em pé de igualdade com Buda, com Maomé, com Allan Kardec. Não. Jesus não é o fundador de uma religião. Nenhuma religião pode salvar você ou a mim. A religião é a tentativa do homem salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Mas Jesus Cristo é o verdadeiro religário. É a religação do homem com Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo. Vá até Ele. Tenha um relacionamento com Ele. Creia nele como Deus, como quem Ele realmente é, como Deus e não como um mero homem. Creia nele como quem Ele realmente é, como quem Ele realmente diz ser, a luz do mundo, o pão da vida, a água viva, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verbo que se fez carne, a videira verdadeira, o santo dos santos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Louvado seja Deus! Glórias ao Senhor! Muda-nos, Senhor! Muda-nos! 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 Eu não sei quanto a você, mas eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. Porque toda vez que eu peco, eu me sinto tão mal. Você não? Como não pecar? Seguindo a Cristo, conhecendo a Cristo, crendo em Cristo como Deus. E finalmente, versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É impressionante como o maligno, ele trabalhou arduamente para separar o versículo 32 do 31.
Muitos usam até como slogan, foi até slogan de campanha presidencial: conhecereis a verdade vos libertará. Que hipocrisia! Quem é que conhece a verdade? A resposta está no versículo anterior, no 31. Porque o 32 é a continuação: e conhecereis. Então tem algo dito antes. E o que está dito antes? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para sermos libertos do pecado, porque aqui é do pecado que o Senhor está falando o tempo todo. O assunto começou com aquela mulher apanhada em flagrante adultério e lançada diante do Senhor. O assunto inteiro do capítulo 8 é o pecado. E então o Senhor está dizendo que seremos libertos se conhecermos a verdade. E como é que conhecemos a verdade? Permanecendo na palavra de Cristo, permanecendo naquilo que Ele nos ensinou. Naquilo que Ele nos ensinou. Mas se não quisermos conhecer a Cristo, como poderemos ser libertos? Como? Não tem muitos dias, um irmão entrou em contato comigo, não dessa congregação, de outra congregação do nosso ministério. Entrou em contato comigo, dizendo que não se sentia digno de fazer nada na obra de Deus, porque ele havia caído em certo pecado que ele pensou que não cairia mais. E conversando com ele, eu percebi o quanto ele estava triste com isso, a ponto de me ligar, o quanto aquilo o envergonhava, o quanto aquilo o estava machucando. E ele compartilhou comigo aquilo. E eu me lembrei desse texto da mulher adulta, da mulher apanhada em flagrante adultério. E eu li para ele algumas partes desse texto. E especialmente os versículos que eu enfatizo aqui. O versículo 12, o versículo 19... o versículo 24 e finalmente o versículo 31. Eu li para ele, falando ao celular, cada um desses versículos. E eu perguntei: você ia tão bem? Me responda uma pergunta. Você abandonou o plano de leitura da Bíblia? Você já não está mais lendo a Bíblia todo dia? Como é que está o seu devocional com Deus? E então, ele percebeu: é isso, pastor, é isso mesmo. Já tem algum tempo que eu parei de meditar na palavra como eu estava fazendo. Eu estava seguindo o plano de leitura, eu estava tendo meu devocional com Deus, mas por conta dos afazeres, por conta dos compromissos, eu fui deixando até que parei de vez. E com certeza foi por isso que eu pequei. E é exatamente assim que acontece. Se desprezamos a palavra de Deus, o Espírito Santo em nós vai se apagando. A palavra de Deus é como o óleo que vai alimentando a queima da luz de Cristo em nós, que nos mantém acesos nesse mundo de trevas. E se desprezamos a palavra de Deus, se já não meditamos na palavra diariamente, nos tornamos vulneráveis a qualquer tentação. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nem sequer nos sentimos tentados, irmãos. Mas quanto mais vazios da palavra, mais vazios do Espírito Santo, e mais risco corremos de cair e de sofrer, e o pior, de não se levantar mais.
A vida cristã é diária. Por isso o Senhor Jesus disse: tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Dia após dia. Por isso, no modelo de oração chamado Pai Nosso, o Senhor diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vejam que Ele não diz o pão para toda a minha vida, me dê para a vida inteira. Não, o pão de cada dia me dê hoje. Amanhã eu tenho que orar novamente. Depois de amanhã eu tenho que orar mais uma vez. Eu costumo dizer que oração tem prazo de validade. Dura no máximo 24 horas. Temos que orar todos os dias, de preferência mais de uma vez ao dia, para que nos mantenhamos em Cristo, orando segundo a sua palavra, conhecendo a sua vontade. Não despreze a palavra de Deus. Eu não sei quantos já viram vídeos de irmãos em Cristo que moram em países onde o evangelho é perseguido, e missionários filmam em seus celulares a entrega de Bíblias para eles. E eles pegam a Bíblia e abraçam, e cheiram, e beijam, e abrem, dizendo: é minha, finalmente eu vou conhecer o Senhor. E dão a vida por Cristo. Mas a nossa liberdade nos aprisiona ao mundo. A liberdade que temos de vir à igreja sem nenhum custo, de ler a Bíblia sem nenhuma perseguição, faz com que venhamos desprezar a importância disso. Desprezar. Vamos prosseguir a leitura e com isso concluir. Versículo 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para não pecar mais. Você entende a importância dessa palavra? Entende? Você entende a importância de guardar os ensinamentos de Cristo, como por exemplo Mateus 7,12, que nos ensina: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, trate o teu próximo como você gostaria de ser tratado. Será que isso é impossível? Trate o teu semelhante como você gostaria de ser tratado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez. O que mais nos ensinou o Senhor? Perdoai, e sereis perdoados. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Não nos ensinou a procurar o defeito dos outros. Nos ensinou a orar por eles para que sejam salvos. Será que guardamos no nosso coração o maior dos mandamentos, amados? Talvez alguém diga: pastor, o maior dos mandamentos eu sei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Só que este mandamento, o Senhor Jesus diz que é semelhante, ou melhor, o segundo é semelhante ao primeiro, e o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os dois maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, que nos leva à santificação, e amar o próximo como a nós mesmos, que nos leva à prática de boas obras, se resumem em um mandamento. Você só tem que guardar um mandamento, um único mandamento. Será que é tão difícil assim para nós, irmãos? E que mandamento é esse?
está em João 15, 12. Eu espero que na sua Bíblia esse versículo esteja marcado. João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se há desavença entre você e alguém que é seu irmão em Cristo, você está descumprindo o mandamento do Senhor. Eu até compreendo que haja uma desavença entre você e alguém que não é irmão, mas não por culpa sua, porque aquela pessoa não quer paz com você, e ela te persegue, te calunia. Só que você não tem que pagar o mal com o mal, você tem que orar por ela. E no que depender de nós, diz a palavra, temos que ter paz com todos. No que depender de nós. E santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tanto a santificação quanto a paz com todos estão neste mandamento: amar o nosso próximo como o Senhor Jesus nos amou. E Ele nos amou até o fim. Até o fim. Se você falhar nisso, você não está seguindo a Cristo. Você não está negando a si mesmo. Você continua perdido, precisando encontrar o Salvador. Mas que hoje você o encontre, fazendo uma sincera oração de arrependimento e de entrega ao Senhor, como quem Ele realmente é, o nosso único Senhor e Salvador para sempre.